Se a consciência molda a realidade, como diferenciar esse jogo coletivo dentro de um jogo individual, dentro desse sistema holográfico? A pergunta é muito bem posta. Uma consciência com o tema da sua mente molda a obra que ela quer criar. Se o pintor vai produzir um quadro, a temática do quadro antes está na mente do pintor. Se um escultor vai produzir uma peça, uma escultura, ele já pensou antes. Então, de fato, usando as suas palavras, a consciência molda a realidade. Só que a consciência não moldou essa realidade que nós estamos nela inseridos. Essa realidade saiu do padrão do que a consciência imaginou, os algoritmos todos se perderam e a realidade que surgiu não foi moldada pela consciência. A realidade que surgiu é um resultado, é uma excrescência em relação àquilo que a consciência imaginou que iria criar. Então, é tipo, se a consciência imaginou criar ABC, aí saiu XLH. E qual o drama dessa história? É que até hoje isso ainda não é um jogo. Ou, se quisermos chamar isso de jogo, teríamos que dizer é um jogo, mas cujas regras ainda não estão claras. Por quê? Porque nesse jogo existem seres vivos que são jogadores e a maioria é irracional, ou seja, incapaz de compreender regras complexas, compreende apenas as regras da chamada evolução biológica, ou seja, tem o predador e a presa. O predador apareceu, a presa foge. Esse é o jogo. Se o predador pegar a presa, ferrou. Além disso, os seres irracionais não conseguem compreender um jogo mais complexo do que esse. É o jogo da sobrevivência. Isso não foi pensado nesses termos, mas está acontecendo exatamente porque não foi a consciência que promoveu essa realidade. A realidade surgiu por falha dessa consciência. Então, na hora que você vê uma partida de futebol, de basquete, do que seja, você tem regras plenamente definidas. Mas nada nessa criação, nem no universo vizinho, nem no nosso, as regras estão plenamente definidas e os seus jogadores, ou seja, os seres vivos delas, sabem fazer uso, porque simplesmente ninguém sabe nada. Então, vamos compreender isso. De fato, outros universos que existem por aí, para além das fronteiras do paraíso, que foram geradas por seres que vivem na periferia do paraíso a partir dos temas das suas consciências, que criaram realidades temáticas para homenagear Deus e outras figuras, vamos assim dizer, ilustres do paraíso, mas uma dessas figuras não conseguiu fazer isso e deu tudo errado e ainda foi tragada pela criação. Então, isso ainda não é um jogo. Como eu disse na pergunta anterior, daqui a milhões de anos, quando todos os agentes da vida estiverem na condição biológica, transhumanizada, só quando as regras da vida estiverem plenamente o seu significado estiver plenamente compreendido pelos agentes da vida e todos tenham oportunidades de conseguirem resolver seus problemas, aí sim, isso poderá ser um jogo no sentido de se ter previsibilidade nos resultados. Ah, não, mas a gente tem. Como? Não. O que eu semear, eu vou colher. Não.
A gente fala isso, mas ainda não é. O fato de que aquilo que você semeia, um dia você colhe, esse um dia indica exatamente a diferença de que o jogo ainda não está organizado. Porque esse um dia, para os seres que estão vivos no universo vizinho, que tem bilhões de anos e nunca morreram, o jogo para eles ainda não começou. Porque, por enquanto, eles estão só causando. Eles são aqueles seres que ficam atrás de uma árvore e vai passando uma criança ou um cego, eles agridem. A criança e o cego não veem que são agredidos e eles continuam escondidos. Esses seres são os do universo vizinho, que nos veem e nós, os desse universo, não os vemos. E eles se utilizam, ultrajam, mexem na condição biológica e a gente não tem nem como se defender, em tese. Então, que fique claro, tudo isso, todos os pingos de is da história universal, toda e qualquer vírgula, nada disso se perde porque lá atrás surgiu uma teia que organizou as informações da vida, que na mitologia nórdica chama-se o Earth. Mas essa teia só organiza, ela não pune nem educa ninguém. Mas quando as circunstâncias permitem, ela devolve o acumulado. Porque o que sai de um ser volta para ele. Mas não pensemos que o jogo da vida está sendo jogado desse jeito. Não, ainda não. Os humanos, sim, alguns humanos já nascem e morrem várias vezes, e seus programas encarnatórios são resultado dessas marcações que eles guardam em si mesmos. Mas os seres irracionais, os seres desse universo vizinho, seres que detêm loucamente o poder e nunca abriram mão, tipo os arcontes, seres tipo Javé, o Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, todo esse pessoal, esses seres ainda vão começar a fazer parte do jogo da vida na sua composição mais frágil, mais vulnerável, para eles aprenderem a, entre aspas, dignificar suas existências sob pena do ser que vai ser reconstruído no final. Somente poderá ser reconstruído se nós criarmos um alinhamento em termos de dignidade. Mas enquanto existir um predador pegando uma presa, isso é sacanagem. Isso é uma ausência total de parâmetros lógicos ou de regras que façam com que o jogo fique, entre aspas, possível de ser jogado com justiça. Então, só para a gente entender, isso ainda não começou para grande parte dos seres que vivem nessa criação. Nós, os humanos, somos a única raça, por termos vidas curtas, que os espíritos já começaram a saudar o acumulado das informações, mas a maioria das estirpes que existem no universo vizinho e no nosso universo, que tem vida um pouco mais longa que a gente, esse jogo está longe de ser começado. Só daqui a milhões de anos, quando tudo desse universo estiver já guardado no nosso, apropriado no nosso, aí esse jogo começa, o chamado jogo da vida. Por enquanto, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas não pensemos que a consequência, esse jogo do retorno da consequência, ele funciona adequadamente. Ainda não. Que o bom continue a ser do bem e tentando fazer justiça, e que o ímpio continue a fazer iniquidades. Um dia, isso aí vai ser medido corretamente, e a própria consciência de cada ser vai ter que instaurar em si mesmo o retorno dessas informações.
Não é que alguém vai punir, isso não existe. Existe enquanto esses seres querem mandar, manipular nas pessoas. Mas, pelo que está posto na UERD e na sua versão mais recente, muito mal compreendida na Terra como sendo os 256 caminhos profetizáveis de Orumilá, que é a revelação de Ifá, que é a UERD atualizada com os dados humanos, mas nem isso ainda funciona nos termos de promover um jogo com regras que os resultados já estejam sendo saudados, funcionando. Não. O cassino ainda está absolutamente bagunçado e o mais forte joga o tabuleiro fora quando está perdendo. O mais forte ferra o jogador que está ganhando. Ou seja, não há mérito, não há decência. Infelizmente, o império do caos ainda se verifica em toda a sua plenitude.